Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 116. Lerei na Nova Versão Transformadora este precioso salmo da palavra de Deus. Salmo 116. Por um fio. Este salmo foi escrito quando esteve diante da morte, bem perto da morte, e foi livre dela. E por isso escreve assim, Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo o que Ele me tem feito? Celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos inspire na compreensão da sua palavra. Diante da morte, por um fio, estava esse salmista, e por várias vezes nesse salmo declara claramente o que ele estava vivendo: aflição, receio ou uma ameaça muito iminente do que estaria acontecendo. Mas, meus irmãos, o que esse salmo nos mostra também é alguém que diante disso e vivendo por um fio, soube clamar, soube ver a mão de Deus e soube adorar a esse Deus tão grande. Podemos ver três movimentos claros nesse salmo. O primeiro deles é a respeito da oração. Ele vai dizer assim: orarei enquanto eu viver. Deus responde às nossas orações. Essa é uma daquelas afirmações, meus irmãos, que todo crente sabe viver. Deus responde às nossas orações. Mas diante do quadro do salmista também e dos dias atuais, nós identificamos três tipos de pessoas no que diz respeito a isso. A primeira é os que não oram. Estes fazem aqueles que não creem, que não têm um relacionamento com Deus e não falam com Ele, que vivem no existencialismo imediatista e aflito, vive assim. São os que não clamam, não falam com Deus, não creem em Deus. Pena que vivem assim, mas saibam que, embora não creiam, não acreditem, Deus sabe que você precisa. Há os que oram, mas pouco, porque pouco creem. Oram por obrigação, às vezes por hábito comum. É aquela oração antes do almoço ou antes do jantar, ou aquela bem apressada. Oram pouco, às vezes só no domingo, às vezes no comum dos dias. Bem, estes precisam de mais experiências com Deus.
O salmista aqui nesse caso não é um desses, pois clamava muito ao Senhor, mas tanta gente tem orado muito pouco, investido tempo, gasto seus momentos diante do Senhor. Que pena também. Esses precisam continuar a caminhada cristã e crescer. E há os que oram e aguardam as respostas de Deus. São aqueles que podem repetir como salmista: orarei enquanto eu viver. Foi assim que o salmista orou, foi assim que Cristo ensinou, foi assim que devemos viver. Orarei enquanto eu viver, porque eu sei que no meio da dificuldade eu vou clamar, no meio da alegria eu vou agradecer, em todos os momentos eu vou louvar e eu vou transformar a minha vida numa oração. Quantas vezes tenho insistido sobre o tema oração e preciso insistir ainda mais, porque, meus irmãos, quando a igreja e quando as nossas próprias vidas souberem da importância da oração em qualquer momento da vida, quando chegar a hora final, que Deus nos encontre em oração e simplesmente continuaremos o que temos falado na eternidade. Por isso, sabemos que Deus responde às nossas orações. Essa é uma afirmação, e curiosa que essa deveria ser uma pergunta feita nas profissões de fé. Além de se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se lê a palavra de Deus, se ora, deveria perguntar: você crê que as suas orações são respondidas? Todo crente crê. O texto também nos mostra que Deus nos livra, e Ele livra. O verso 8 está muito claro: Ele livrou a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. 3 momentos importantes sobre o livramento de Deus. O primeiro, a alma da morte. E há 2 tipos de morte: a morte física, que todos conhecemos, mas há a morte espiritual, e essa é terrível. Naquele tempo havia guerras, doenças, enfermidades, catástrofes climáticas e terrestres, muitas vezes situações impensáveis nos dias de hoje, comuns naqueles dias. Pensar que uma simples infecção que hoje tratamos com antibiótico matava, e matava rápido. Um corte pequeno, um apendicite, ou mesmo uma dor de dente que se inflama. Viver naqueles tempos não era tão fácil assim. A expectativa de vida era em torno de 30 anos de idade. Por isso, quando ele fala isso, ele fala com propriedade. Provavelmente ele estava diante de uma batalha e ele quase sucumbiu, e Deus os livrou. Se tem uma coisa interessante na vida cristã, é quando a gente pode presenciar o livramento de Deus. Alegria, certeza que temos de que foi Deus quem fez isso, certeza absoluta que é Deus que moveu todas as coisas e o livrou. Temos vários relatos de muitos irmãos da igreja, inclusive, que sofreram um acidente e o carro acabou por completo e saiu andando, sem nenhum arranhão. Vários exemplos desses em que a gente vê literalmente a mão de Deus, e muitas vezes até brincamos que os anjos estão todos quebradinhos ali do lado, que livrou, e Deus continua a nos livrar. O texto também fala que livra os olhos das lágrimas. Achei belíssima essa expressão: Deus livrou meus olhos das lágrimas. Como muitas vezes as lágrimas correm dos nossos olhos nas aflições, nas lutas, há lágrimas que são públicas, mas há lágrimas que são solitárias, sozinhos no quarto. Lágrimas muitas vezes que não compartilhamos com todos, mas que Deus vê cada uma delas.
Quando ele livra os nossos olhos da lágrima, significa exatamente a expressão de Apocalipse: e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Essa, meus irmãos, é uma expressão importante na palavra de Deus, porque Deus sabe o peso da nossa dor. Ele sabe o que estamos passando agora, das aflições, das crises, dos momentos, dos medos. Ele sabe quando entramos no nosso quarto, nos ajoelhamos e não saem palavras, mas saem lágrimas, todas elas para o Senhor. E Ele nos livra. Também livra os pés da queda. Há muitas formas de cair, mas só há um Senhor a levantar. É preciso lembrar disso. Há muitas formas de cair fisicamente, e eu já levei tombos daqueles homéricos também, ou como diríamos, tombos inacreditáveis. Mas também fala do cair aqui mais do que um tropeço de pé. Fala de cair espiritualmente, cair em pecado, cair, coisa que nenhum de nós está isento, mas que, meus irmãos, Deus nos livra de cair. É como que se pegasse antes. E é tão bom quando isso acontece, quando estamos com alguém e tropeçamos e quem está do nosso lado pega no braço e evita de cair. É isso que Deus faz com nossas vidas. Ele nos livra de cair, nos livra do mal, das armadilhas do mal, nos livra dos homens maus e das astutas ciladas do inimigo. Esse é um Deus que livra. Mas o texto também fala, é um Deus que se importa com cada um de nós. E aqui vale o texto, meus irmãos, do Salmo 116, do verso 15. Na tradução tradicional está escrito: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Em outra versão está escrito que o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos. Mas como isso? Na realidade, a palavra original aqui, ela é muito abrangente. E uma das melhores traduções é: Deus se importa com a morte dos seus santos. A expressão aqui é exatamente essa. Deus como que está preocupado, no sentido de estar atento para você. Mas que fique claro, não apenas na morte, mas na vida, porque Deus se importa com cada um de nós. Não importa onde você esteja, quem seja, de onde veio, para onde vai, o que sabe ou o que tem, Deus se importa com vocês. Essa verdade bíblica, meus irmãos, é tão forte que o cristianismo, quando começou, meus irmãos, ele invadiu todo o Império Romano. Sabe por quê? Porque nas outras religiões parecia que havia uma certa acepção de pessoas. No cristianismo, não. Jesus Cristo entrou na casa dos mais simples e de pecadores, entrou na casa de religiosos e pôde conversar com eles, esteve com todos e soube fazer. Certo autor disse a respeito do que o Senhor se importa conosco. Ele diz: o Senhor vigia os seus leitos, afofa os seus travesseiros, sustenta os seus corações e recebe suas almas. Deus afofa o nosso travesseiro. Talvez essa seja uma boa expressão do que é o importar de Deus com cada um de nós. E Ele continua a se importar conosco, apesar das nossas falhas. Jesus Cristo morreu naquela cruz porque Ele se importava com a sua vida e se importava com a sua morte, para que pudéssemos crer e saber que Ele ouve as nossas orações, que Ele nos livra e que Ele se importa em vida, na morte e na eternidade. Este salmo
termina, meus irmãos, de uma forma muito curiosa. Ele diz assim, que louvarei e cumprirei meus votos na presença do Senhor, na casa do Senhor e no meio de Jerusalém. A impressão que temos é que o que ele tinha que agradecer a Deus não podia ficar só no quarto dele. Ele tinha que ir para o meio da cidade e anunciar a todos que esse mesmo Deus é o Deus que ouve cada um dos nossos clamores, que está aqui e que nos livra e nos livrará, e que se importa e se importará, e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, e em salvando nos deu a esperança da vida eterna. Por isso que continuamos, por isso que seguimos em frente, por isso que não desanimamos e perseverantes seguimos rumo ao nosso destino final. Como é bom saber, meus irmãos, que embora a nossa vida possa estar por um fio, eu sei que quem segura esse fio é o nosso Deus, e por isso seguimos em frente. Que Deus nos abençoe, que nos guarde.